Oi pessoal, meu nome é Ana Paula e eu sou engenheira de produção e eu vou falar um pouquinho sobre a engenharia e a perícia dentro desse nosso canal que é a SV Cursos e Perícia. Bom, eu ministro a aula de engenharia de produção no módulo técnico dentro da plataforma da SV Cursos e Perícia e muitas pessoas nos procuram perguntando a respeito da engenharia de produção. Eu já sou formada em engenharia de produção há mais de 15 anos e atuei na área por mais de 12 anos em diversas empresas. A engenharia de produção, ela é uma engenharia mais abrangente e complexa do ponto de vista de nicho. E por que isso? Porque as engenharias, antigamente, elas eram apenas as engenharias clássicas, que são elas, a engenharia civil, a engenharia química e outras engenharias, engenharia elétrica, engenharia eletrônica. Essas engenharias, só de você ouvir o nome, já fica muito fácil de você compreender no que cada profissional vai atuar, né? Então, na engenharia elétrica, na parte de sistemas elétricos, altas potências, baixas potências, eletrônico, na parte de desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, ou nem de desenvolvimento, mas talvez até mesmo de controle de qualidade, mas relacionado ao ramo eletrônico. Engenharia química, tudo que diz respeito à parte química, de produtos químicos, de tratamento de águas e tudo que também a legislação exige. Engenharia civil, obras, construção. Mas e engenharia de produção? Bom, a engenharia de produção, ela, na realidade, ela tem esse nome produção, mas dentro das indústrias você vai ouvir muito falar sobre engenheiro industrial, que é o engenheiro de produção. Muita gente até acredita que esse nome deveria ser engenharia industrial e não engenheiro industrial, e não engenheiro de produção. Acontece que você não tem produção apenas em indústrias. Você pode ter outros negócios, outros business que também trabalham com produção de alguma coisa. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês, tá? Se você tem um posto de gasolina, obviamente, o posto de gasolina não está produzindo a gasolina ali, ele não está manufaturando a gasolina ali. Entretanto, ele tem um processo de vendas cujo ativo principal é a venda de gasolina, de combustível. Portanto, ele tem uma produção diária de abastecimento de veículos. Então, eu gosto muito do engenheiro de processos. Eu acho que cabe muito bem ao engenheiro de produção o termo de engenheiro de processos, né? Então, quando foi desenvolvido o profissional, né? Quando foi desenvolvida a engenharia de produção na legislação, você fica até um pouco confuso, porque tem inúmeras atribuições. E aí muita gente até fala assim, nossa, aparentemente a legislação foi um pouco assim afoita na descrição, colocou muitas coisas e ao mesmo tempo você não sabe dizer o que o engenheiro de produção faz. Na realidade, eu pessoalmente acho que a legislação foi exatamente ao ponto. Claro que uma coisa ou outra ali poderia ser melhor, mas é bem aquilo dali. O engenheiro de produção, ele faz muitas coisas. Por quê? Porque o engenheiro de produção, ele está intrinsecamente relacionado a uma produção, principalmente dentro do nicho da indústria, que é onde você tem mais realmente produção, né, em grande volume. E aí, dentro da indústria, mesmo indústrias de segmentos diferentes, você tem praticamente a mesma estrutura. E nessa estrutura, o engenheiro de produção,
consegue trabalhar em N áreas diferentes para que no final ele consiga sempre o ganho global da indústria ou daquele processo produtivo. Então, o olhar do engenheiro de produção está sempre para o resultado da produção final, né? É óbvio que você pode ter engenheiros por departamento, né? Normalmente os engenheiros de produção, eles ficam dentro do setor de engenharia na parte da manufatura. Por quê? Porque o engenheiro de produção vai estar medindo os indicadores de produção, os indicadores de processo, vai estar analisando e criando novos procedimentos em cima das otimizações de processo que ele realiza para aumento de produção, de capacidade ou até mesmo de performance, né? Porém, ele pode atuar até mesmo dentro da área de manutenção, no processo manutentivo, ou ele pode atuar dentro da logística. A logística, então, ela tem milhares de áreas onde um engenheiro de produção é essencial, porque a logística é um ramo que tem muitas variáveis e ele é bem complexo. Ele não é um processo... Ele não é um processo produtivo, né, clássico, né? Ele tem inúmeras variantes e isso é uma coisa que normalmente os engenheiros que não os de produção, talvez os de química tenham um pouco mais dessa habilidade de lidar com processos não clássicos, né? Processos onde a entrada não necessariamente a massa da entrada vai ser exatamente a massa da saída, né? Que é o balanço global de energia, normalmente, que a gente vê dentro da faculdade, né? E isso dentro da logística acontece demais. Você tem muitos processos que levam em consideração inúmeras variáveis, muitas variáveis. Então, até mesmo nessa área, cabe hoje em dia a especialização dentro da área de Big Data, por exemplo, porque isso auxilia muito na análise e na criação de processos, procedimentos, porque impacta diretamente a produção. Então, o engenheiro de produção, ele é basicamente um engenheiro formado, instruído para lidar com todo um processo produtivo, principalmente dentro das indústrias. Então, um engenheiro de produção, ele é basicamente um engenheiro de indústria, é onde ele vai ter mais mercado para trabalhar e é onde ele vai ter mais poder de atuação. A engenharia de produção, ela te habilita para também inúmeras outras coisas. Eu vou falar mais adiante sobre todas as habilitações que o engenheiro de produção possui, mas a visão principal que você tem que ter de um engenheiro de produção é que ele não é um profissional que vai analisar apenas um nicho ou executar apenas um segmento de atividade. Ele executa vários tipos de atividade. Ele tem que ser muito versátil dentro da profissão dele, porque ele analisa coisas que dependem de áreas muito distintas, né? E de informações muito distintas. Então, o engenheiro de produção é uma pessoa que analisa a capacidade produtiva, então ele faz cálculo, ele cria um processo, ele otimiza processos. E se você está falando de um processo dentro de uma indústria, obviamente ele vai ter que fazer os procedimentos, que é o desdobramento de um processo. E tudo isso tem que estar dentro da norma de qualidade de processos e procedimentos, que muitas empresas são qualificadas e almejam essa qualificação, né, de ISO. Então, o profissional, ele também faz toda a medição de tempo, toda a análise de produtividade,
faz a análise global dos processos, né, e os seus impactos dentro da indústria. Ele também trabalha com tecnologia, ele pode implementar uma tecnologia dentro do processo para poder otimizar. Então, ele vai ter uma visão de um determinado processo e aí ele vai falar, olha, aqui cabe a gente fazer a seguinte implementação tecnológica. Então, ele vai trabalhar muitas vezes em parceria com a engenharia de automação dentro de uma indústria, também com a parte mecânica, com o segmento de manutenção dentro da fábrica, não só a manutenção de linha, mas também a manutenção que a gente chama de facilities, que é aquela manutenção que cuida da parte elétrica dentro toda a parte de abastecimento, né, de energia da fábrica e outros equipamentos. Ele vai também lidar até mesmo com situações de ter matérias-primas que têm muitas restrições, materiais perigosos, materiais inflamáveis, materiais novos. Então, ele tem que trabalhar junto também com a engenharia de segurança do trabalho, com a ergonomia, quando ele vai fazer algum tipo de otimização de processo ou de procedimento. Então, enfim, é uma gama enorme de informações que um engenheiro de produção tem que lidar para que ele possa efetivamente concluir alguma coisa como engenheiro. E dentro da perícia, o engenheiro de produção trabalha justamente nessa parte industrial. Porque muitas vezes uma indústria onde alguém está movendo um processo contra uma indústria ou aconteceu alguma coisa dentro de uma indústria, a análise ela nunca é pontual. A análise dentro de uma indústria ela tem que sempre ser uma análise global. E é aí que um engenheiro civil, ou um engenheiro mecânico, ou um engenheiro químico, ou qualquer outra engenharia clássica, não está habilitada a levantar esses fatores. Não é que eles não têm a capacidade, tá? Porque nós engenheiros, enfim, nós temos um ferramental muito parecido. Depois do ciclo básico que a gente fica com uma parte mais específica. Porém, o engenheiro de produção, ele é moldado para justamente compreender todas essas nuances e analisar isso e levar a uma conclusão assertiva. Então, dentro da perícia, existem inúmeros processos relacionados a problemas industriais. Mas aí também tem um outro fator que seria justamente os assistentes, né, de juízes, os juízes e os advogados, né, compreenderem que aquele problema pertence a esse determinado nicho. Então, isso é um outro aspecto que mais pra frente eu vou fazer um vídeo e a gente vai falar sobre isso. Mas é isso, gente. Bem resumidamente, eu dei uma introdução aqui pra vocês sobre o que é um engenheiro de produção, se você tá querendo seguir a carreira, se você gosta da área e está pensando em atuar na área, né? O que um engenheiro de produção faz? Então, basicamente, ele é uma caixinha de ferramentas com inúmeras ferramentas que, no momento certo, onde aparece um determinado problema, ele abre aquela caixinha e fala, opa, eu tenho essa ferramenta aqui, acho que vai ajudar a solucionar o problema. Então, é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, aqui da SV Cursos e Perícia. Também acesse o nosso site www.svcursos.com.br e lá a gente tem cursos, módulos técnicos de engenharia de segurança do trabalho, de engenharia de produção, de arquitetura. Vale muito a pena para vocês darem uma olhada lá, até mesmo para não somente para a área de perícia técnica, mas também para sua carreira profissional. Vale muito a pena fazer os cursos e aprender sempre um pouco mais sobre a nossa profissão.
E é isso aí, pessoal. A gente se vê por aqui. Não deixa de se inscrever no canal e receber as nossas notificações. Em breve, a gente vai ter mais vídeos falando sobre a questão do engenheiro de produção e a relação com a perícia mais detalhadamente. Muito obrigada. Tchau.